A ação da pastoral da saúde, ela deve caminhar em 3 vias, tá? Em 3 direções. A primeira direção é a via solidária. Indiscutivelmente, quando você visita, você está estabelecendo uma comunhão, uma empatia, uma solidariedade com os doentes. A gente não se compadece de alguém próximo, sobretudo, quando esta pessoa fica doente. A gente diz, puxa vida, né? A gente também baqueia, a gente sente, a gente se solidariza. É a compaixão, que não é só de caráter humano, tá? Não é só da dignidade da pessoa humana. A compaixão, para quem tem a fé, para quem vive a graça do batismo, ela é um elemento fundamental. A ideia, lembra, é aquela outra lá atrás. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, você é feito à imagem e semelhança de Deus. Significa o quê? Que nós somos irmãos, porque temos um único Pai, um único Criador. Se nós somos irmãos, qual é o sentimento que deve reinar entre nós? O bem-querer, o respeito, o amor. Agora, se tu sofre, eu também sofro. E aí, quando alguém de casa, do sangue, está sofrendo, a gente faz tudo para ajudar, para amenizar, para socorrer. Se é assim no âmbito do sangue, imagine no âmbito da fé. Não pode ser de modo diferente. Ainda que eu não conheça a senhora, como é o nosso caso na igreja, né? Quantas pessoas costumam frequentar esta comunidade aqui? Via de regra, por final de semana nas missas. Quantas mais ou menos? Por missa? São quantas missas no sábado e domingo? Tá, então vamos passar uma régua, 800 pessoas? Mais, vamos chegar na 1000. Isso, ou seja, eu digo nós porque é a igreja, né? Não é vocês, nós. E se vocês forem lá na minha, não vão dizer é a nós, né? São igrejas com endereços diferentes, mas uma única igreja. Caramba, nós temos aqui com a gente um público fixo de 1000 pessoas. Torno a repetir, rostos desconhecidos, mas irmãos, porque a razão que me faz sentar, participar, frequentar esta comunidade é a mesma sua, que é a mesma dela, que é a mesma dela. Nós somos todos ligados a Jesus. Então, nós temos que nos cuidar como uma família de fé. E mais ainda quando há enfermidade. Até dei esse exemplo segunda-feira, né? Vamos imaginar, é casal? Mas vamos imaginar que sejam 2 estranhos, ok? Mas estão vindo à missa, se encontram, e na igreja todo mundo tem um banco, um lugarzinho reservado, né? E eu também tenho o meu. Às vezes tento mudar, mas não deixam, né? Acho que o Padre Mauro também tem o dele, né? Não consegue. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, depois de 5, 10 semanas, 2 meses, 3 meses, você sabe que aquela pessoa participa da comunidade. E ela cria uma rotina, cria um hábito como você cria. Certo? Talvez nunca tenham conversado, por esta ou aquela razão, mas sente o vínculo. De repente o Senhor desaparece, não vem uma missa, não vem 2, não vem 3, não vem um mês. Tem que saber o porquê. Tem que procurar entender o porquê. Nada acontece por acaso. Nada acontece. Então esta atitude de compaixão. Sei que não é fácil. Sei que não é fácil. Ainda mais numa comunidade tão numerosa como esta, né? A minha também tem lá nas missas de final de semana uma média de 1000 pessoas, né? 1000 pessoas. Graças a Deus, né? Que as nossas igrejas estão aí. Então, mas a gente precisaria trabalhar para criar uma maior e melhor consciência de comunhão, de fraternidade, né? De vínculo. E chegar até o ponto, usei um pouco aí o exemplo um pouquinho máximo, mas chegar até o ponto, né? Quem sabe, de estabelecer um vínculo, começar com um bom dia, né? Começar da outra vez perguntar o nome, né? Mora aqui por perto. Né? Não é uma curiosidade insana, mas estabelecer vínculos. Caramba,
Somos da mesma comunidade de fé, nós alimentamos-nos da mesma palavra, do mesmo pão do altar, do mesmo pão. Né? A outra perspectiva é a rua, o viés da ação comunitária. Né? Além da solidariedade, a pastoral da saúde deve capacitar e deve promover nos seus que trabalham esta consciência de serem promotores da vida, multiplicadores da saúde. Que eu vou atarrachar um pouquinho. Tá? Pastoral da saúde não está apenas para levar a Sagrada Comunhão. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Então vamos juntar com o terceiro viés. Qual é o terceiro caminho da ação da igreja na pastoral da saúde? O político institucional. Não estou falando de partido. Tá? Estou falando de ação política institucional. Ou seja, qual é a forma do povo brasileiro se organizar na sociedade? As ações do poder público em favor do bem do povo. Vem por onde? Executivo, legislativo. São essas instâncias que organizam. Não sei se tem alguém aqui, de repente tem algum vereador, um deputado aqui, mas vamos lá. Né? O nosso esquema de vida pública passa por este olhar. Quem é que elabora as ações públicas para a saúde do povo? Centro de Saúde, SUS. Para onde vai o nosso povo? A Dona Maria e o seu José, que frequentam as nossas missas, estão aqui todo sábado, todo domingo. Durante a semana, onde que eles estão? Ou no centro de saúde, ou lá no hospital. Quem tem convênio médico hoje, graças a Deus, né? Não deveria. Aqui mereceríamos conversar num outro nível, né? Porque o SUS, se fosse de fato, verdadeiramente assumido, nós não teríamos os problemas que temos hoje. Tá? Nós não teríamos. Ainda hoje nós tivemos reunião, o bispo e eu, passamos pelos diretores de todos os hospitais e por último com a reitoria. Né? Conversamos sobre isso, essa questão da saúde pública. E a gente sabe disso. A saúde pública está neste caos, portanto o nosso povo sofre, o nosso povo padece, porque de fato há má intenção. Né? O desvio do espírito político autêntico verdadeiro. Infelizmente, a visão partidária, acrescida do egoísmo, da maldade, da corrupção, né, provocou esse caos. Agora, nós vamos ficar calados? É muito fácil, e até que você pode discordar, é muito fácil você sair daqui, ir na casa de um enfermo, ou até lá na casa de repouso, onde está aquele idoso, né, e levar a palavra, levar a Eucaristia, fechar a Bíblia, guardar até que voltar para casa e não perceber, não se interessar pela real situação daquela pessoa. Mas, padre, Deus basta. Sim, Deus basta, mas Jesus nos ensinou que nós precisamos dar pão para quem está com fome e levar água para quem está com sede. Estive nu e me vestiste. Estava preso e me visitaste. Estava enfermo e me visitaste. Ação concreta. Ação concreta. A senhora está olhando assustada desde o começo. Está tudo bem? A senhora jantou ou não? Mas é a realidade. Não sei como que é o público de vocês aqui, o público que frequenta e o público dos enfermos, né? Talvez a maior parte seja privilegiada porque tenha plano de saúde e consegue se salvar. Mas e quem não tem plano de saúde? É só a gente ir no centro de saúde. Onde que é o centro de saúde aqui mais próximo de vocês aqui? Taquaral, né? Faça uma visita lá. Eu tenho a certeza quase que absoluta que a Dona Maria e o seu José, que estão aqui participando, vocês vão encontrá-los lá.
que sinal de Jesus nós temos sido para estas pessoas que estão sofrendo e padecendo lá fora? É muito fácil, né? Desencargo de consciência, levei a Eucaristia, ok, fechou o portão da casa, ele que se vire. E a gente não se interessa, né? Talvez para ajudar a comprar um remédio no preço que está o remédio hoje. Né? A ver as necessidades reais, materiais, de alimentação, de roupa, de fralda. Graças a Deus vocês trabalham com isso, a igreja trabalha, né? Estou só reforçando. É muito fácil. Nós temos que olhar pela saúde da pessoa como um todo. Nós começamos lá com a Pastoral da Saúde na nossa paróquia a cuidar um pouquinho materialmente de prover idosos com fralda geriátrica. Está crescendo o número de idosos que dependem e não dão conta porque a família não tem condições. Aonde vão comprar? Não tem farmácia que distribui gratuitamente fralda geriátrica, né? Nem posto de saúde, até que eu saiba não, né? Essas pessoas vão depender de quem? Da boa vontade. Então, por que não fazer uma campanha, né, para fralda geriátrica, para transporte, né? Ir lá socorrer, dar um banho, cortar cabelo, passar 1 hora, 2 horas contando história, ou seja, ampliar o horizonte, né? Ampliar. Vamos para frente. Tá? Quais são os locais de ação, portanto, da Pastoral da Saúde? O espaço domiciliar, o espaço hospitalar e agora, indiscutivelmente, né, casa de idosos, creches, centro de saúde. Vou insistir de novo. O processo ele é eletivo democrático, né? Se nós não ocuparmos o espaço que de direito é nosso, outros com outros interesses vão ocupar. Outros. Estamos nós cuidando das elaborações das políticas de saúde pública para o nosso povo aqui da região? A gente participa do centro de saúde. Vocês sabem que no centro de saúde, né, existem os órgãos de acompanhamento de fiscalização. Então, para o centro de saúde tem um conselho local. Para o trabalho da Secretaria da Saúde no município tem um conselho municipal de saúde. Nenhuma ação deliberativa da Secretaria de Saúde ou do Centro de Saúde pode acontecer se o conselho, que é legalmente instituído, não aprovar. E no Conselho de Saúde, seja ele local ou municipal, o conselho é formado por representantes da sociedade. A Igreja Católica tem participado, graças a Deus, e a gente precisa participar mais. Porque às vezes os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. E quem sofre, quem padece diante destas ações de segundas intenções é o nosso povo. Eu tenho contato, convivência com vários da Pastoral de Saúde na nossa igreja, que são de conselho local ali do Centro de Saúde e também do Conselho Municipal. E eles voltam assim assustados, arrepiados com as artimanhas que são elaboradas e às vezes até concretizadas em favor de interesses próprios. Agora, se a igreja não está lá para denunciar, para com a sua luz questionar, o diabo vai pintar e rolar. Pintar e rolar, né? Rolar. Então, é um espaço, tá? Então, a visita domiciliar, a visita hospitalar e atenção. Casas de idosos, hein? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conversar sobre isso na preparação. A nossa sociedade, ela está ficando cada vez mais idosa. Até pouco tempo atrás, a pirâmide, né? A base da pirâmide era formada por uma população mais jovem, adultos, né? A classe dos idosos era pontinha, o vértice lá. Agora já está invertendo. E dentro de 20 anos, a perspectiva é no máximo para 2050. Ou seja, daqui a 20 e poucos anos, 30 anos, nós vamos ter uma população brasileira, em grande parte, de idosos. Porque nós estamos com controle de natalidade,
Em pouco tempo, né, as famílias deixaram de ser numerosas. Nós tivemos um êxito muito grande, agressivo, assustador da zona rural para o mundo urbano. Nós ainda não aprendemos a nos organizar na cidade. Nós não aprendemos, nós estamos vivendo amontoados. É uma crise medonha. Problema de saneamento, problema da atenção básica de saúde, a crescente violência. Quem pode se fecha no seu condomínio, se fecha no seu prédio, bota a cerca elétrica, bota o porteiro, mas e o restante do povo? Então, nós ainda não nos organizamos de uma maneira justa, igualitária, neste modelo de cidade. É muito novo para nós, muito novo. E a população está cada vez mais ficando idosa. Quem é que vai cuidar de nós lá na frente, se não temos filhos? A gente vai ter que mudar tudo, ela já está começando a mudar, né? Estamos vendo o crescente aumento das casas de repouso, e não adianta, não tem gente para cuidar. Cachorro vai cuidar? Aliás, dá gasto, né? Mas não cuida. Então, a gente vai ter que abrir o olho, né? Vocês têm quantas casas de repouso aqui ao redor da igreja aqui por perto? Nenhuma aqui? São felizes. Ali no Taquaral. Olha lá. Qual é o nome da senhora? Dona Sônia, você vai ter que fazer um passeio para conhecer melhor a sua paróquia, hein, Elão? Ela disse que não tem nenhum aqui, ela está dizendo que tem 2 casas. Olha lá. Aonde? Ele está falando, Taquaral, ele está falando aqui. Não vim para causar discórdia, pelo amor de Deus. Aqui não tem nada. Aqui ao redor nada, mas tem por perto no território, né? A 500 metros ele disse que tem. Mas assim, 2. Aqui do nosso lado aí do Flamboyant Chácara da Barra, está pipocando, para tudo quanto é lado. Tá? Nós vamos ter que nos organizar no nosso trabalho. Tá? Vamos ter que nos organizar. A senhora trabalha, olha lá. No Taquaral, olha lá. Então, é uma nova configuração. Como é que nós podemos ser sal, luz e fermento junto a estas novas casas? E muitos dos idosos que vinham às missas já não conseguem vir mais, estão aonde? Lá. Nós temos que ir ao encontro, na solidariedade e na compaixão. Ok? Vamos para frente. E as ações da Pastoral da Saúde, elas estão sustentadas em 2 grandes pilastras. Aquilo que eu já falei, só reforçando. A primeira pilastra é oferecer o conforto espiritual, religioso, litúrgico, orações, eucaristia, né? Emprestar o ouvido. Visitar não é ir e soltar um punhado de palavras. Visitar é ir e ser sinal de apoio, de conforto, e ouvir os doentes. A pessoa quer falar. Quem está numa cama, quem está com um tratamento de químio, de rádio, quem aguarda que nem agora, minha tia me telefonou antes de ontem, lá do interior, ela foi pega, diz que tem 1 mês mais ou menos, ela começou a sentir dores de cabeça, né? Dores de cabeça, e a semana passada, conversando com o irmão dela, o outro tio, disse que deu um apagão nela. Falei, opa, resultado, deve estar indo para a cirurgia agora, sexta ou segunda-feira, em São José do Rio Preto, para tirar um tumor, né, na cabeça. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso, né? E ela ligou, era meia-noite, ela me ligou para poder dizer da inquietação, da preocupação. E ela tem 1 ano que ela perdeu o menino dela, meu primo, de um acidente de moto. Ela nem começou a se recuperar. Ficou quase 1 hora comigo no telefone, falando. Desculpe dizer este exemplo, mas para poder falar isso, senhora, né? Quem está fragilizado, precisa de apoio. E aí vem aquilo que nós já sabemos. Deus nos fez com 2 ouvidos e 1 língua. Significa que nós devemos ouvir mais do que falar, né? Falar. E olha, no falar, era para ter dito lá atrás, eu acabei esquecendo. A
conversa de Jesus com aquela mulher no poço de Jacó, a samaritana, é um exemplo de diálogo. Tá? Jesus é Jesus. E a mulher, ela é uma mulher capaz. Se vocês lembrarem do texto, ela não tem medo de Jesus. Desculpa a expressão, ela não baixa a guarda diante de Jesus. Ela poderia ali ter sido ridicularizada pela sua comunidade, porque é uma mulher conversando com um homem, conversando em público, né? E samaritana. Tinha tudo para a comunidade local açoitá-la. E ela é sábia, ela argumenta. É uma conversa inteligente, verdadeira, tanto da parte de Jesus, quem sou eu para dizer isso, mas para que a gente possa entender, né? Jesus foi pingo no i com ela, mas ela também foi pingo no i com Jesus. E fruto desta conversa, desta visita, desta escuta, Jesus a ouviu e ela ouviu Jesus. Nasceu a conversão, né? A transformação daquela mulher. Então, um pilar nosso está aqui. O agente da pastoral da saúde tem que ser alguém que realmente ofereça todo este conforto. O segundo grande conforto, a gente já fez alusão também, é o apoio material. Há alguma necessidade para aquele doente que nós podemos sanar, que nós podemos ajudar a resolver, ou ao menos diminuir o sofrimento? Material, alimentação, roupa, o suporte todo dos aparelhos, cadeira de roda, colchão, né? O transporte. Uma coisa muito difícil para o nosso povo é o transporte até o centro de saúde, uma consulta. Será que a gente não poderia pensar um dia, né, de poder oferecer o seu próprio carro? Ou criar um esquema de? Outra coisa, eu coloquei isso aqui porque ao longo de todos estes anos, eu ouvi muito da parte, sobretudo de idosos que estão adoecendo, estão indo para a fase terminal, uma devida orientação legal dos direitos e dos deveres que um idoso ou um doente tem. Às vezes a pessoa não tem informação nenhuma de auxílio doença, auxílio transporte, de aposentadoria. E por que a gente não poderia criar um apoio jurídico através ou de um advogado ou através de alguém que é do serviço social para instruir a pastoral, para nos instruir, para que quando nós formos àquela pessoa e percebermos uma lacuna dessa, a gente ajudar, a gente orientar, instruir, né? Então estão aí, as duas grandes pilastras. Vamos para frente. Eu tenho aqui algumas fotos de trabalhos que a Pastoral da Saúde de Campinas, da Arquidiocese de Campinas faz. Mas pode ir passando as fotos, não interessa muito aqui para este momento. Portanto, resumindo essa primeira parte, né? À luz destas verdades, o agente da Pastoral de Saúde tem uma missão especial qualificada: cuidar por inteiro do enfermo. Ele vai fazer a vez de Jesus. E Jesus, ele é bondoso, misericordioso, compassivo. Atende a pessoa por inteiro. Socorre a pessoa nas suas inquietações espirituais e nas suas angústias também físicas e materiais. Próximo. Não pode passar. Isso aqui outro faz parte, pode ir passando. Essas fotos são dos encontros que nós temos feito nos últimos 3 anos. Uma vez por mês, nós da comissão vamos numa região, né? Então são pessoas como vocês que trabalham nas 100 e poucas paróquias de Campinas. Próximo, eu já vou passar isso aí, vamos lá para frente. Visão. Quem era antigamente o agente de pastoral da saúde? Como é que se via o visitador dos enfermos na igreja antigamente? Alguém que tinha tempo, né? E que ia também preparar a visita do padre. Porque se tinha aquela imagem de uma igreja profundamente hierárquica, centrada na figura do padre. Então, o agente de pastoral da saúde era mão de obra barata. Ia lá para preparar a visita do padre. O Concílio Vaticano II mudou esta compreensão teológica, graças a Deus. Próximo.
senhor está bonzinho aí no seu toque, né? Quem é o agente de pastoral de saúde hoje, a partir da concepção da mudança da igreja? É cada vez mais uma pessoa preparada para exercer uma pastoral missionária, evangelizadora. Caramba, você não é uma pessoa qualquer. Você é batizado. O Espírito Santo de Deus está com você. Você é crismado, o Espírito te confirmou. Você se alimenta da Eucaristia. Você é conhecedor da palavra de Deus. Você é um trabalhador da obra de Deus. Você é um pedreiro para ajudar a colocar, sedimentar, firmar o tijolo da tua vida, da tua comunidade, na parede da casa de Deus. O padre tem uma função extraordinária, animador, articulador. Mas o padre sozinho não dá conta. A missão é da igreja. Onde você está, está a igreja. Se você tem esta consciência, né, de que você não é a igreja, que a igreja é só o Papa, é só o bispo e é o padre, acho melhor você mudar. Porque o Papa não vai vir aqui. Nem vem em Aparecida, nós esperávamos e não vem mais em Aparecida. Né? Dom Ayrton vem? Vez ou outra, ele tem que cuidar de um punhado de coisa, né? Dom Mauro, Padre Mauro, dá conta de tudo aqui? Não. Não dá, ainda mais baleado do jeito que ele está, né? A gente fala assim porque tem amizade com ele, posso dizer com muita tranquilidade, né? Ele não dá conta. Sim, e ele fisicamente a gente sabe, coitado, né? Ele é ser humano. Ele é ser humano. Agora vejam só vocês. Pode passar o próximo. Eu trouxe aqui uns dados para ajudar a você perceber. De 10 em 10 anos a Igreja Católica faz um censo. Isso aqui não é do IBGE, isso aqui é da Igreja Católica, tá? O último censo, portanto, foi em 2010. Em 2010, o globo, a Terra, tinha mais ou menos 6 bilhões de pessoas. Hoje já somos quase 7 já, né? Nossa, coisa está brava, né? Em 2010, dos 6 bilhões, 1 bilhão e 100 milhões eram católicos. 1/6 da humanidade. Não é verdade? 1/6. A gente acha que o mundo ele é cristão, que ele é católico? Não. Nós somos apenas uma parte. Quem está se equiparando a nós são os muçulmanos. Os muçulmanos também já estão na ordem de 1 bilhão de fiéis. Se dá uma briga, a coisa vai ser feia, né? A senhora vai brigar com uma muçulmana daquela que vem com tudo, da Turquia em cima da senhora, né? Em 2010, nós éramos 410 mil padres católicos no mundo. Tá? Portanto, em 2010, olhando o cômputo geral, para cada cada padre deveria cuidar de 2.680 almas, pessoas. Cômputo geral. Porque cuidar de alma dá um trabalho desgraçado, né? Deixa para cuidar das almas quando estivermos lá, né? Tá? Vamos trazer aqui para nós, pertinho de nós, O Brasil em 2010 tinha 190 milhões. Hoje já estamos em 220, não é isso? Nós estamos como coelhos, a humanidade está. Dos 190 milhões, 125 milhões se confessavam católicos. Dos 410 mil padres, o Brasil tinha e tem 22 mil padres. Vocês sabiam disso? Dos 410 mil padres, Igreja Católica Apostólica Romana, do Papa Francisco. 2010 era o Papa Bento, né? Papa Bento, Dom Bruno e Dom Gilberto. Hoje, Papa Francisco e Dom Ayrton. Tá? Portanto, passando uma régua, né? Cada padre no Brasil, em 2010,
tinha que dar conta de 5.650 almas. Vamos descer, chegando aqui para nós. Dos 190 milhões de brasileiros, no estado de São Paulo nós tínhamos 41 milhões. Destes, 24 milhões, mais da metade, um pouquinho, se confessavam católicos, né? E dos 22 mil padres, 3 mil ainda estão. Nós somos 3 mil padres no estado de São Paulo. Portanto, cada padre deveria cuidar de 8 mil almas. E aí a gente chega em Campinas em 2010. A nossa igreja de Campinas, a Arquidiocese de Campinas, ela é composta por 8 municípios da região metropolitana. A região metropolitana tem acho que 20. 8 fazem parte. Vocês sabem quais são? Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, Montemor, Elias Fausto, Indaiatuba, Valinhos e Vinhedo. Certo? Que compõe a Arquidiocese de Campinas, que está sob a liderança de Dom Ayrton. Portanto, para esta região, uma população prevista de 2 milhões, 1.280.000 se diziam católicos. Dos 3 mil padres que estão no estado de São Paulo, aqui em Campinas, em 2010, nós éramos em 165. Padre Mauro é um e este que vos fala é outro. Tá? Portanto, cada padre aqui em Campinas devia cuidar de... Quem é que dá conta? A gente tem cara de super-homem? De Capitão América? Ou de cara de doido como o Trump? Impossível. Então, duas coisas. Qual é a razão dessa estatística? Isso é 2010, hein? Agora em 2020 vai ser feito de novo. Vamos atualizar tudo isso aqui. E o número de padres aqui continua. Nós aqui em Campinas, na Arquidiocese de Campinas, mantemos este número. Somos mais ou menos uns 110, 120 padres diocesanos, tá? Do clero local. Nós temos mais uns 40, 50 do clero religioso. Salesianos, jesuítas, beneditinos, né? São padres de congregações que prestam serviço aqui em Campinas. Tá? O padre diocesano, por exemplo, o padre Norberto, eu sou vinculado de alma e de corpo a Campinas. Quem é o meu chefe em todos os sentidos? Dom Ayrton. Tá? É ele que é o responsável direto pela minha vida. É ele quem me transfere, quem me tira daqui e coloca lá dentro da arquidiocese. Tá? O padre religioso é um terceirizado. Ele pertence a uma congregação religiosa. E Dom Mauro, ele pertence aos beneditinos, ele está licenciado da congregação, fazendo uma experiência aqui. Né? Pode ser que no dia de amanhã ele resolva voltar para a congregação dele, porque ele pode ou voltar para a congregação ou definitivamente se vincular a nós. Isso agora é da competência dele, não cabe nem a mim nem a você. Né? Mas só para que vocês possam entender. Mas o padre de congregação religiosa, ele não tem o vínculo direto aqui com a arquidiocese. A congregação pode dizer, olha, eu preciso de você lá na Bahia, preciso de você lá em Manaus, preciso de você na Itália, e aí a congregação tira o padre daqui. Então, no fundo, nós trabalhamos na realidade com quase 160 padres, mas do clero local nós somos 120. Graças a Deus que as vocações diocesanas estão crescendo. No momento, nós estamos com 40 seminaristas nas 3 casas, propedêutico, filosofia e teologia. Estão para entrar no ano que vem mais 20 jovens. Então, aí está até pulando de alegria, mas também preocupado, porque onde vai botar essa molecada toda? Né? São jovens que vêm, temos que pensar de acolher. Né? Deu para entender? Então, veja só, olhando esta realidade, vocês acham que o padre dá conta de tudo? Não. E padre não tem que dar conta de tudo. Primeiro por esta questão, mas fundamentalmente, porque o padre não é a igreja só. A igreja somos a comunidade, somos todos nós. Nós somos a força viva. Antigamente as coisas eram diferentes. Hoje não. Então, nós somos corresponsáveis. Tá?